Capítulo 011, segunda-feira, 29 de agosto. Paulo garante que irá trabalhar para enviar uma ajuda para ela. Esmeralda pede que ele não vá, pois teme perdê-lo. Paulo responde que ela não o perderá, e que logo estarão juntos novamente. Esmeralda suplica para que ele não vá. Jacira diz a Esmeralda que Paulo vai pelo bem dele, e ela deve se lembrar que ricos não se casam com pobres. Esmeralda responde que não é assim, e que Paulo a ama. Paulo e Esmeralda se despedem, jurando amor eterno. Rita diz a Esmeralda que Paulo rapidamente a esquecerá. Virginia e Centavinho se encontram com o apoio de Omar. Domenico chega à cabana de Rita com flores e um presente para Esmeralda, que os rejeita e diz não querer nada que venha dele. Lorena se zanga ao perceber que mesmo longe, Paulo segue com a ideia fixa de se casar com Esmeralda. Augusto dá dinheiro para Rita para que ela o ajude a separar Esmeralda de Paulo. Esmeralda diz a Jacira que vai para Nova York atrás de Paulo. Augusto diz a Lorena que está fazendo Paulo acreditar que está preparando tudo para que Esmeralda vá viver com ele nos Estados Unidos, mas ela não irá aparecer, pois desaparecerá de uma vez por todas de suas vidas. Dois marginais pagos por Augusto chegam à cabana de Rita procurando por Esmeralda. Capítulo 012, terça-feira, 30 de agosto. Damião descobre os delinquentes. Ao se verem acuados, os meliantes decidem fugir. Esmeralda agradece a todos por resgatá-la. Paulo é assediado por Grace, uma de suas companheiras de escola, mas ele a rejeita. Augusto, furioso, diz a Lorena que os homens que contratou não conseguiram cumprir com o trabalho que ele havia encomendado. Esmeralda decide ir à casa de Paulo saber por que ele não tem entrado em contato. Augusto diz a Esmeralda que Paulo já a esqueceu. Augusto diz a Paulo que foi procurar Esmeralda e a encontrou com um homem. Esmeralda fica muito doente e o doutor diz a Rita e a Jacira que Esmeralda pode estar grávida. Damião diz a Esmeralda que não pode enviar suas cartas a Paulo porque a caixa postal do rapaz foi cancelada. Ele diz que não quer fazer Esmeralda sofrer, mas tudo indica que Paulo realmente não queira mais saber dela. Esmeralda responde que Paulo a amava quando foi para o exterior, e não acredita que ele já possa ter esquecido dela. Paulo pede a Mariano que procure por Esmeralda e diga que ele ainda a ama. Mariano responde que o fará, mas o aconselha a esquecer Esmeralda. Centavinho confessa a Virginia que se apaixonou por ela. Damião diz a Augusto que seu filho Paulo terá que se casar com Esmeralda, pois ela espera um filho dele. Augusto responde que certamente Damião foi mandado por Esmeralda, para pedir dinheiro, mas não irá tirar nada dele. Damião agride Augusto e é expulso da casa. Augusto adverte que mandará Damião para a cadeia. Centavinho diz a Esmeralda que Virginia disse a ele que poderá ver Paulo pela internet. Lorena pede que Virginia vá para a Itália terminar seus estudos, pois não permitirá que ela tenha a mesma sorte de Paulo. Capítulo 013, quarta-feira, 31 de agosto. Mercedes diz a Damião que Augusto não quis recebê-la. Damião pede que ela não volte mais a procurá-lo. Mariano diz a Paulo que foi atrás de Esmeralda como prometeu, mas ela já está com outro homem. Paulo responde que não pode ser verdade. Mariano diz a seu pai que se Esmeralda estiver realmente esperando um filho de Paulo ele precisa saber. Augusto responde que Paulo não deve ser o pai da criança, pois mulheres como Esmeralda se entregam a qualquer um. Desolado,
Senta vinho, diz a Esmeralda que mandaram Virginia para a Itália. Esmeralda fica muito feliz ao saber que terá um filho e diz a Jacira que irá à casa de Paulo para dar a notícia a seus pais. Damião está a ponto de ser agredido por vários marginais, mas Silencioso o defende. Muito feliz, Esmeralda diz a Lorena que está esperando um filho de Paulo e que se casou com ele antes de sua viagem. Lorena se surpreende e diz que ela está mentindo para lhe tirar dinheiro. Lorena diz a Esmeralda que Paulo vai se casar com Mônica, a quem sempre amou. Esmeralda responde que Paulo já tem esposa e mostra sua certidão de casamento. Lorena rasga o documento e diz que Paulo está arrependido de ter entrado em sua. Silencioso diz a Damião que acredita em sua inocência e vai pagar um bom advogado para que o defenda. Damião responde que não pode aceitar, pois não teria como lhe pagar. Silencioso responde que ficou 20 anos na cadeia por falta de dinheiro e, como precisa de gente de confiança, irá libertar Damião para o ajude em sua vingança. Mercedes pede a Augusto que retire a acusação contra seu filho. Augusto responde que Damião vai passar muitos anos na cadeia. Esmeralda visita Damião na cadeia. Ao vê-la, Silencioso acha ela parecida com sua esposa. Paulo chega de surpresa à mansão. Lorena se preocupa e diz a Augusto que quando o filho se encontrar com Esmeralda, descobrirá tudo. Paulo procura Esmeralda no lixão. Rita responde que Esmeralda já não vive mais ali, e foi morar em outro canto com um homem que a mantém. Augusto tenta convencer Paulo que o filho que Esmeralda espera não é dele. Damião sai da cadeia e Silencioso diz que ele será como seu secretário particular. Lorena questiona Mariano sobre o casamento de Esmeralda e Paulo. Esmeralda cai de um caminhão de carga e fica com dor no ventre. Capítulo 014, quinta-feira, 01 de setembro. O Sr. Velasco se preocupa ao ver Esmeralda no chão, a leva ao hospital. Paulo diz a Henry que Mônica é uma mulher excepcional e merece ser amada, portanto, talvez ele possa esquecer Esmeralda em seus braços. Jacira diz a Mercedes que Esmeralda vai ter gêmeos. O diretor do presídio apresenta o advogado Osório ao Silencioso, que o encarrega de encontrar sua filha. Damião diz a sua mãe que foi uma benção encontrar-se com Fernando Santa Cruz. O Silencioso, por fim, fica em liberdade e Damião o espera na saída. Augusto diz a Lorena que o momento que tanto temiam, chegou. Paulo diz a Henry que não consegue esquecer Esmeralda. Chega a hora de Esmeralda, e o doutor diz a ela que vão anestesiá-la para realizar uma cesariana. Esmeralda pede ao médico que não a faça dormir, pois teme não acordar. O doutor pede para ela não se preocupar. Uma enfermeira diz a Esmeralda que ela teve um menino e uma menina. Esmeralda diz que agora sua vida voltou a ter razão. Esmeralda diz a Jacira que seus filhos se chamarão Paulo e Jacira, como homenagem. Jacira vai à casa de Lorena para informar-lhe que ela já é avó. Lorena manda Jacira se retirar, do contrário atirará ela mesma. Jacira esbofeteia Lorena e diz que ela lhe dá asco. Esmeralda, feliz, amamenta seus bebês. Lorena se queixa com Augusto pela agressão que recebeu de Jacira. Ele responde que não deveriam deixar qualquer uma entrar em sua casa. Jacira diz a Mercedes que Esmeralda deve se esquecer de Paulo. Augusto diz a Paulo que viu Esmeralda e sua gravidez já é aparente. Paulo pensa que Esmeralda terá um filho de outro homem. Augusto aconselha o filho a se esquecer de Esmeralda, pois é fato que ela nunca o amou.
Jacira tenta convencer Domenico a emprestar dinheiro para ela comprar algumas coisas para os bebês de Esmeralda. Domenico responde que dará tudo o que Esmeralda quiser, porém ela tem que se casar com ele. Capítulo 015, sexta-feira, 02 de setembro. Jacira diz a Domenico que ele é um homem mau, que não entende que existem coisas que o dinheiro não compra. Silencioso se comove ao saber da situação de Esmeralda e diz a Damião que lhe dará dinheiro para que ele a ajude. Esmeralda se surpreende e fica muito grata à ajuda do Silencioso. Esmeralda chora quando Damião diz que seu casamento foi anulado e que agora é como se nunca tivesse se casado. Ela responde que não colocará o sobrenome de Paulo em seus filhos. Damião diz a Silencioso que Esmeralda está muito agradecida a ele, tanto que deseja conhecê-lo. Silencioso responde que tudo a seu tempo. Damião diz a sua mãe que eles irão morar na mansão do Silencioso, como seus empregados. Mercedes responde que deseja sair do lixão, mas para um lugar que seja deles, pois de favor prefere continuar ali. Paulo tem febre e se sente muito mal. O Silencioso mostra a Damião a mansão que irá comprar. Mariano diz a Lorena que seus vizinhos se mudaram, e certamente os novos moradores devem ser gente muito rica. Ela se surpreende quando descobre que o novo vizinho será o Silencioso. O Silencioso diz a Mercedes que durante o tempo que esteve preso não precisou de nada, mas agora que está livre, quer vingança e não confia em ninguém mais que nela e em Damião. Mercedes acaba aceitando morar na mansão do Silencioso. Paulo está no hospital com pneumonia e delira com Esmeralda. Dona Rita entrega a Esmeralda os pertences de sua mãe e uma fotografia. Esmeralda pergunta se seu pai está vivo. Rita diz que acredita que ele esteja morto. Damião e Mercedes dizem a Esmeralda que vão embora do bairro. Damião diz que isso não quer dizer que ele a vai abandoná-la. Garrancho usa Inês para paquerar alguns homens e depois roubá-los. Paulo agradece Mônica por ter feito uma viagem para visitá-lo, por ele estar doente. Dona Rita trata de convencer Esmeralda a aceitar casar-se com Domenico. Ela responde que jamais aceitará se casar com esse homem. O Silencioso diz a Damião que devem descobrir o paradeiro do homem que o mandou para a prisão.